Deve ser retomada essa semana a análise do projeto de lei que pretende agilizar o registro de defensivos em todo o país. O tema é polêmico e divide opiniões. O setor agrícola defende que a aprovação daria à agricultura nacional condições de produção semelhantes à de importantes países produtores. Já IBAMA e Anvisa questionam a capacidade técnica do Ministério da Agricultura de avaliar riscos ambientais e de saúde pública dos produtos. O agricultor acorda cedo todo dia, usa esta roupa pesada sob intenso calor para evitar contaminações e ainda exerce um trabalho de alta exigência física. Mesmo assim, pode até ser considerado criminoso se aplicar defensivos de uma outra cultura na lavoura. Esse risco é rotina para produtores das chamadas minor crops, culturas de produção de escala menor. Para alguns vegetais, como quiabo e jiló, quase não existem defensivos específicos registrados no Brasil. O agricultor corre o risco ou fica sem alternativas de produção. Na medida em que eles não têm alternativa legal para poder fazer o controle de pragas dessas culturas, ou eles param de produzir, ou eles produzem usando de forma equivocada o produto que não são registrados e colocam no mercado clandestino. Porque para vender, por exemplo, pela cooperativa, para os mercados, grandes redes de supermercado que tem nota fiscal, que tem controle, não é possível vender. Para trazer segurança jurídica aos agricultores e principalmente viabilizar a produção, desde 2002, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que pretende agilizar o registro de defensivos. A ideia é fazer com que a Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura façam uma análise integrada dos novos produtos fitossanitários. O relator do projeto diz que pretende dar mais celeridade aos registros de defensivos, que hoje levam até 8 anos no Brasil. É muito, porque nos outros países sabemos que até 3 a 8 meses estão aprovando já muitos produtos novos. Agora nós estamos propondo, para 12 meses, que seria 1 ano, pelo menos para registrar-se novos produtos. Se não der, nós temos que fazer um registro provisório, eles têm que conceder. Anvisa e IBAMA criticam a medida do deputado. As organizações dizem que não cabe ao Ministério da Agricultura avaliar riscos ambientais e de saúde pública nas moléculas, para agilizar o processo de registro. A área de meio ambiente tem que fazer as avaliações conforme a área de meio ambiente e não passar simplesmente isso para o Ministério da Agricultura, e nós seríamos apenas homologadores de pareceres e de informações que as empresas nos enviassem. Quer dizer, essa análise ficaria bastante prejudicada e nós perderíamos muita competência. A lei vai produzir uma incerteza jurídica e passará uma mensagem muito negativa para os mercados mais exigentes que importam produtos do Brasil. Por quê? O projeto de lei, na verdade, retira a Anvisa do processo de registro, de fazer avaliação sobre o impacto do novo produto sobre a saúde humana e coloca tudo isso no Ministério da Agricultura, que não tem nem atribuição legal para fazê-lo, nem tem capacidade técnica. Mas o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura diz que Anvisa e IBAMA não perdem competências na nova lei. É uma visão muito enviesada do ponto de vista da esquerda de achar que esse projeto novo está enfraquecendo uma norma que não dá essa prerrogativa, Pelo contrário, a norma agora ela é mais detalhada. De fato, ela traz de maneira mais explícita a liderança do Ministério, que hoje já é tácita, do ponto de vista geral, e dá a participação mais, inclusive explícita, de saúde e meio ambiente no processo decisório, na colaboração do processo, mais inclusive do que a lei atual. Apesar de Anvisa e IBAMA serem contrários à lei, ambas reconhecem que o pedido de agilidade na aprovação de defensivos é legítimo do agronegócio, mas dizem que existem outras formas de agilizar o processo. O problema que nós temos aí na demora é uma fila muito grande, é uma demanda maior do que a nossa capacidade de atendimento. E para isso, a única forma que a gente teria de resolver e de contornar esse assunto seria aumentando a nossa capacidade. Trabalhamos em conjunto durante alguns meses com o Ministério da Agricultura e com o IBAMA numa proposta de um decreto presidencial que nós queremos apresentar à Casa Civil. Esse decreto ele promoverá várias mudanças no sentido da mais agilidade, mais integração, utilização de sistemas comuns, de forma que a análise dos 3 órgãos ocorra de maneira muito mais rápida do que ocorre hoje. Diante da polêmica, nem mesmo a CNA tem se posicionado publicamente sobre a lei. A CNA
é contra qualquer coisa que vá contra a saúde humana, contra o meio ambiente. O que precisa é a gente saber exatamente qual é o tipo de agrotóxico que tem menos impacto nesses problemas. Mas quem depende dos defensivos para produzir garante que a agilidade na aprovação das novas moléculas ajuda a conter eventuais proliferações de novas pragas e permite que o Brasil consiga acompanhar as tecnologias de defesa empregadas em outros países. Não se pode, produto demora 10 anos para se ter um registro. Quando chega esse processo da autorização de uso, ele já não serve mais, porque o processo é evolutivo. Temos muitas moléculas novas, muito material interessante para se utilizar, porém o Estado atrapalha o processo de produção. Defensivos agrícolas ou agrotóxicos, termos mais adequados para cada um dos públicos, né, são produtos eminentemente utilizados no controle de pragas da agricultura. Então, para isso, precisa de uma liderança de fato do Ministério da Agricultura, e nós assumimos essa liderança quando definimos, por exemplo, prioridades, né? Políticas de prioridade para produtos que são mais importantes para serem colocados no mercado, em função das necessidades do agricultor, e também investimentos do próprio Ministério da Agricultura na colaboração das análises.